Um dos homens mais influentes da política de Mato Grosso nos últimos 20 anos está atrás das grades. José Geraldo Riva vive atualmente neste local, no Centro de Custódia de Cuiabá, uma situação jamais imaginada pela sociedade de Mato Grosso. Poderoso, Riva comandou a Assembleia Legislativa, intercalando como presidente e primeiro secretário por mais de 2 décadas. Um verdadeiro imperador. Com trânsito em vários poderes constituídos de Mato Grosso, José Riva sempre foi considerado um homem intocável e unanimidade entre os colegas deputados, que nunca enxergaram como um político ficha suja. Com o governo Silval Barbosa, a parceria perfeita. A força de Riva na Assembleia Legislativa, que muitos ousavam dizer que ele tinha um poder paralelo legal, ou seja, mandava mais que o próprio governador do estado. Ao mesmo tempo que criticava as ações de Silval, Riva elogiava o chefe do executivo. Sempre fazendo indicações no governo, José Riva conseguiu emplacar a esposa Janete Riva na Secretaria de Cultura. Nesses anos todos no poder, Riva conseguiu uma proeza entre todos os políticos do país. Ele foi o mais processado. Só no Tribunal de Justiça de Mato Grosso correm 100 ações contra ele. Mas José Riva se manteve forte na cadeira aqui na Assembleia Legislativa, que se tornou uma espécie de trono. 2014 foi um ano de prenúncio para José Riva. Durante uma das fases da Operação Ararate da Polícia Federal, José Riva foi preso e levado para o presídio da Papuda, em Brasília. O então presidente da Assembleia Legislativa ficou apenas 3 dias preso e foi solto por decisão do Supremo Tribunal Federal. Riva ainda tinha um foro privilegiado. Eu não discuto decisão de ministro, de juiz. Eu só acho que o ministro Dias Toffoli, ele fez justiça. Porque se tivessem falado a verdade sobre o meu caso, eu não tinha sido preso, inclusive. Só para você ter uma ideia, pelas informações prestadas, o ministro desconhecia, inclusive, que eu era deputado. Achava que nem deputado eu era, porquanto que eu fui afastado das funções administrativas da presidência. E isso não foi bem configurado ali nas informações dela. Candidato ao governo do estado, o ex-deputado foi considerado ficha suja pela Justiça Eleitoral e teve de sair das eleições. Em seu lugar, Riva colocou a esposa. O presidente da Assembleia foi responsável por empossar o novo governador, Pedro Tax, que venceu as eleições em 2014 e passou a assumir o comando do estado. 21 dias após deixar o comando da Assembleia Legislativa, José Riva é preso pelo GAECO numa operação conhecida como Imperador. Ele é acusado de liderar um suposto esquema de desvio de dinheiro do Poder Legislativo no valor de 60 milhões. Além do ex-parlamentar, mais 13 pessoas também são alvos dessa investigação. Eles são acusados de licitações fraudulentas, lavagens de dinheiro em factorings e suposto gastos com matérias gráficas e marmitas. Riva ficou 123 dias atrás das grades, quando foi solto após um empate no Supremo Tribunal Federal, que julgava seu habeas corpus. Menos de uma semana após ser solto por decisão do Supremo Tribunal Federal, a juíza Selma Rosane Arruda, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, determinou a prisão do ex-deputado. José Riva foi preso pelo GAECO na Operação Ventríloco. O ex-parlamentar é acusado de participar de um esquema de desvio de dinheiro público na Assembleia Legislativa por meio de empresas fantasmas. O ex-secretário de Finanças do Poder Legislativo, Luiz Márcio Bastos Pomô, também foi detido. A Assembleia Legislativa também foi alvo do GAECO. O presidente atual da Casa, deputado Guilherme Maluf, em entrevista à imprensa, disse que está colaborando com a investigação e que o parlamento não teria nada a esconder. Um dia após a prisão, Riva foi solto por decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF. Segundo o MPE, Riva liderou um esquema de desvio de dinheiro público da Assembleia entre 2012 e 2014, que teria funcionado por meio do pagamento fraudulento de uma dívida que a Assembleia Legislativa tinha com uma instituição bancária. Cerca de 10 milhões foram desviados por meio de fraude. A terceira prisão de José Riva aconteceu no dia 13 de outubro, durante a realização da Operação Célula Mãe, que apurou um suposto esquema de desvio de dinheiros públicos nas verbas de suprimentos. O suposto esquema já teria desviado em torno de 2 milhões no período em que o ex-deputado foi presidente da casa. Esses documentos que foram apreendidos naquela época pela Polícia Federal, eles foram apreendidos no gabinete da presidência. E a investigação inicial
nesses 2 milhões que teriam sido desviados com a utilização indevida dessa verba de suprimento de fundos, eles se referem nesse período a gastos do gabinete do deputado Riva e do gabinete da presidência, tá? Mas gastos, como eu disse, que eram administrados pelos servidores e não pelo deputado. Se a investigação vai concluir ou não que esse dinheiro foi apropriado indevidamente pelos próprios servidores, só os servidores vão responder. Se chegar à conclusão que os servidores administraram, mas administraram para a finalidade de que esse dinheiro fosse desviado para deputado X, Y ou pessoas diferentes, para terceiros, esses terceiros também vão responder. A investigação feita na Operação Metástase diz que as fraudes aconteceram por meio de compras fictícias de marmitas e materiais gráficos com a utilização de verbas de suprimento entre os anos de 2011 a 2014. Nessa terceira prisão, José Riva já tem mais de 2 meses presos. Os advogados já tentaram no Tribunal de Justiça, no STJ e até mesmo no Supremo Tribunal Federal a sua soltura. Todos os pedidos foram negados e o homem considerado o imperador de Mato Grosso segue preso no Centro de Custódia de Cuiabá.